Sou concursado, mas quero vencer a inércia para passar em novos concursos. Com esse tema, inicio o vídeo aqui do canal, fazendo um adendo que meu canal tem a função de influenciar pessoas a ter uma nova mentalidade para passar em concurso. E grande parte do meu público que me acompanha desde a época que eu tinha alguns grupos de WhatsApp já são pessoas concursadas, só que tem muita dificuldade de reiniciar o processo de estudar. Eu mesmo, no passado, tive essa dificuldade e demorou um tempo para eu entender como é que funcionam as novas regras do jogo, né? Pois bem, quando você passa em concurso público, você tem aquela sensação de que você já ganhou sua vida, já alcançou aquele sonho que parecia impossível. É tão bom ver seu nome na lista do Diário Oficial de nomeado, né? É uma sensação de que você praticamente zerou a vida, que você alcançou a tão sonhada estabilidade, o salário garantido, de saber que todo mês vai ter aquele dinheiro ali que não vai atrasar. Só que é o seguinte, com o tempo chega aquele peso da estagnação, né? O ser humano precisa de algo a mais para poder dar vazão aos seus sonhos. E às vezes, no serviço público, existe aquele teto, né? Não só remuneratório, não. É o teto da estagnação. Existe um certo engessamento nesse sentido, né? E aí que mora aquele lance. A pessoa sente que pode um pouquinho a mais. Foi o que aconteceu comigo no passado. Eu passei num concurso relativamente bom, né? Que ainda é bom, tem um bom salário, que é da Polícia Judicial. Na época nem era Polícia Judicial, era Agente de Segurança Judiciária. Aí ao longo do tempo passou uma grande transformação e hoje somos considerados policiais judiciais, né? Uma polícia institucional, e eu considero um excelente cargo. Só que comigo aconteceu o seguinte, no meu cargo, no caso eu já estou no último nível de referência, né? Eu cheguei no teto, não tem para onde eu crescer mais. E aí quem passa por essa situação sabe que só tem um caminho, você estudar e passar novamente em um concurso público. Só que essa inércia é muito difícil de vencer. É quase igual você ir para academia, fazia anos que você não malhava e começa a malhar e dá aquela preguiça, seus músculos estão meio atrofiados. É a mesma lógica, né? Então, essa necessidade de voltar a estudar, às vezes, cria uma resistência para você ter a força de vontade de vencer essa inércia, né? É uma âncora que te impede de crescer, que te impede de alcançar esse novo objetivo. Pois bem, eu dividi aqui a minha fala em alguns tópicos que eu acho interessante. O primeiro tópico que eu vou falar aqui, para você vencer essa inércia, né? É porque é tão difícil de recomeçar. Vou falar aqui de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades, né? Porque, inicialmente, a pirâmide de Maslow, a base da pirâmide, fala da questão do medo de faltar recursos para a sua própria sobrevivência. É o caso do concurseiro que nunca tem concurso. Ele quer, normalmente, alguma coisa que possa satisfazer aquela necessidade básica, que é a falta de dinheiro, a necessidade de ter uma estabilidade. É justamente a base da pirâmide, que é a pirâmide que refere-se à segurança e à sobrevivência. Beleza, aí a pessoa alcança esse objetivo, dá um passinho além, sobe a pirâmide de Maslow, né? E aí ela se vê numa situação que a pirâmide que se refere à segurança e sobrevivência já não mais o satisfaz. E aí ele quer subir um pouquinho essa pirâmide, a base dessa pirâmide não é o suficiente. E aí é o seguinte, qual seria o próximo passo? É justamente o propósito e a autorrealização, que seria talvez ao topo da pirâmide, né? E é isso que você tem que ter em mente. Para você sair dessa inércia inicial, você tem que colocar propósito de autorrealização nesse teu objetivo. Aí tem outro fatorzinho também que é importante entender, porque é difícil, porque quando você está no serviço público, você, querendo ou não, está numa zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é um verdadeiro veneno para quem quer alcançar esse objetivo de passar novamente, né? Ela é viciante, como falei. Para sair dessa zona de conforto, você precisa ter algo que possa fazer sentido e algo que possa te impulsionar. É justamente essa questão desse outro nível da pirâmide de Maslow, né? Porque ela realmente é um inimigo de quem quer sair e passar novamente. E é essencial, realmente,
você perceber que sem sair da zona de conforto é praticamente impossível alcançar esse objetivo. Vou falar aqui também de algumas ferramentas que se precisa ter em mente para poder utilizar e alcançar esse objetivo. Entender as regras do jogo é fundamental hoje em dia para você ter algum tipo de resultado, né? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que para quem está novamente reiniciando o processo de estudar para concurso, é bom ter em mente que ter materiais muito densos pode mais atrapalhar do que ajudar, pode realmente fortalecer essa tua crença limitante que é difícil reiniciar. Então, qual é o bizu aí, qual é o macete, na minha opinião, para você dar esse pontapé inicial com mais leveza, né? É escolher materiais mais enxutos. Eu, por exemplo, eu tive a opção de estudar por PDF, mas só que eu cheguei à conclusão que, para mim, para a minha realidade, para a minha parte cognitiva, eu funcionaria melhor com livros mais enxutos. Então, isso não quer dizer que é uma regra, né? Mas a regra, na minha opinião, para dar esse pontapé inicial é justamente você escolher coisas mais enxutas, materiais mais enxutos. Então, ou seja, você pode escolher ou um PDF mais sucinto, mais sintético, ou um livro físico, né, na forma de sinopse, na forma de resumos, mas desde que seja de qualidade. Não adianta pegar qualquer coisa por aí que não vai fazer sentido, porque a essência também é não só pegar materiais mais enxutos, mas materiais que possam te formar base, né? Que a essência da minha tese para estudar concurso é você formar base. É isso que está derrubando muita gente aí hoje em dia para passar em concurso. Não adianta eu querer também pegar atalho. Você tem que ter uma base para construir solidez e valor para essa tua preparação, né? Então, beleza. A primeira etapa é escolher materiais enxutos, sucintos, PDF, ou seja, em livros físicos, né? Uma outra coisa muito relevante nesse caminho, dessa jornada para a CBNécia, é ter um cronograma. Um cronograma e também, não só um cronograma, mas um cronograma que possa ser atrelado a metas bem pré-definidas, né? Metas bem pré-definidas. Você não pode ser escravo da sua própria vontade. Você, como é um concursado, tem a sua vida, sua rotina bem definida no seu trabalho, por que não usar essa mesma rotina definida para o estudo? Que é importante, ter um começo, meio e fim. Saber exatamente aonde começar e onde terminar. Quais são os conteúdos a serem batidos, né? Até para você ter uma motivação e entender como é que você está evoluindo ao longo do tempo. Eu esqueci de comentar também que ao escolher materiais sucintos e enxutos, você tem que também escolher escolher uma área que você quer, que da sua afinidade e que faça sentido para você em termos remuneratórios e da sua própria afinidade. E depois que você escolhe essa área, você também tem que escolher o núcleo duro dessa área. O núcleo duro é a essência do conteúdo, o verdadeiro coqueluche que vai te proporcionar ter a segurança de ter um valor na tua preparação. Porque o núcleo duro, ele é praticamente a chave do sucesso nessa empreitada. E outra coisa, quando você escolhe o núcleo duro, normalmente são poucas matérias. Isso é essencial para que você também não se confunda e não fique imerso numa quantidade muito grande de conteúdos que às vezes mais podem atrapalhar do que ajudar. Então é o seguinte, além dos aspectos dessas ferramentas que eu falei, uma outra coisa que eu acho extremamente relevante é ter micrometas. Essa micrometa é exatamente o seguinte, não prometer coisas que você não pode cumprir, não fazer do teu estudo algo torturante, não fazer com que você possa enganar-se, né? Por exemplo, não fala assim, eu vou estudar 6 horas por dia. Beleza, você pode até conseguir alguns dias, ou até mais do que isso, mas aí você vai ver que não vai fazer sentido, porque sua vida vai ficar completamente desorganizada. Então, qual é o grande lance? É ter micrometas, é justamente começar com uma baixa intensidade, normalmente 1 horinha por dia, só para pegar aquele ritmo, já é mais do que suficiente. Aí depois você vai aumentando gradualmente uma quantidade de horas, né? Eu digo o seguinte, a quantidade de horas, na minha opinião, ideal, que é o feijão com arroz, é 3 horas líquidas. Se você conseguir estudar 3 horas líquidas ao longo de um período razoável de tempo, que eu considero mais ou menos 8, 9 meses, você com certeza absoluta vai estar muito bem posicionado. E
muito certo de que está quase batendo esse núcleo duro. 3 horas por dia, líquidas, cronometradas no relógio, você consegue bater muitos editais, seja da área fiscal, área policial, área jurídica. 3 horas líquidas ao longo de 9 meses, mas domingo, claro que vai ter dia que tu não vai conseguir bater essa meta, mas tentando realmente bater, você vai com certeza chegar perto de alcançar esse objetivo, porque vai dar 3 horas é como se fosse líquidas, né? É uma quantidade muito razoável, já fiz teste. Então, se você conseguir esse feijão com arroz, eu te garanto, você vai conseguir bater sem se torturar, bater o edital sem se torturar. Outra ferramenta importante para a inércia é uma ferramenta que eu já tenho utilizado há algum tempo. Inclusive, eu usei uma época da minha vida, aquela época que eu estava basicamente só fazendo questões, que eu não recomendo mais de jeito nenhum vocês só fazer questões, que isso é um grande engodo, né? Mesmo aquela pessoa que tem a formação de base, só fazer questões não é o ideal. Você tem que normalmente retomar a teoria com uma certa frequência e fazer das questões o seu acessório. Então, o que eu, naquela época, utilizava e hoje estou utilizando também? É a ferramenta IA. E como ela pode ser aliada nesse processo inicial de quebrar essa inércia, né? Como é que a IA pode te ajudar? Ela pode te ajudar no seguinte sentido. Você chega num tópico denso, um tópico que está entrucado, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma IA, qualquer que seja o ChatGPT, que é mais tradicional, a Gemini, enfim, outras IAs, não interessa, ou seja, todas estão cumprindo a mesma função, estão quase no mesmo nível. Pegar aqueles tópicos densos que te travam, que dão um desânimo, e pedir para a IA, por meio de um prompt simples, que ela possa clarear, possa esclarecer aquilo que está te travando. Que isso pode ser um fator muito desmotivante, pode retroalimentar essa inércia, né? Então, pegar a IA para, por meio de um prompt, esclarecer tópicos densos. Além disso, esclarecer os tópicos densos, você pode registrar esses tópicos de resumos, por meio de flashcard, tudo por meio de prompt. Inclusive, eu vou gravar um vídeo só sobre isso aí. Como usar a IA como ferramenta de catalisar a tua aprovação. E depois de que você conseguir esclarecer tópicos densos, criou flashcards, tem um outro segredinho aí que eu uso muito, ainda hoje, eu usava muito no passado, é justamente o print. O que é o print? O print é uma imagem registrada daquilo que você está estudando. Então, o que eu uso muito hoje em dia? Eu pego, faço um resumo, faço um flashcard, ao invés de passar, escrever no papelzinho, eu simplesmente bato um print de um flashcard que eu criei e armazeno isso numa pasta, seja no Drive, na nuvem, e isso pode ser uma ferramenta para revisão no futuro. Então, isso aí é bem interessante também e poupa tempo, né? Hoje em dia, a gente tem que utilizar o tempo a nosso favor, não contra a gente, né? Para finalizar aqui, pessoal, eu vou trazer uma ideia aqui que eu tenho aprendido tenho aprendido porque é algo que tem que ser praticado, né? Depois que eu li o livro David Goggins, né, Nada Pode Me Ferir, eu tive alguns insights e tive uma reformulação da minha maneira de pensar, da minha mentalidade. O David Goggins é um cara que veio das Forças Armadas Americanas, né, que o livro dele é basicamente baseado no poder do caminho da maior resistência. Você tem que se colocar numa posição de disciplina. E essa disciplina, ela muitas vezes é o fator chave para tu conseguir sair dessa inércia. Só que a disciplina, ela precisa de uma certa mentalidade, né? Porque assim, motivação é um fatorzinho importante pra caramba, realmente. Mas a motivação por si só não subsiste por muito tempo, né? Ela vai te abandonar nos momentos de cansaço. Então o David Goggins tem uma máxima, né? Disciplina e liberdade. Então o David Goggins ele é um homem que tem essa filosofia e que inspira muitas pessoas ao longo da sua jornada cult, né? Cult da alta performance, né? E é muito interessante utilizar essa mentalidade para concurso público, né? O que seria essa mentalidade e essa filosofia de David Goggins do caminho da maior resistência? É justamente treinar sua mente para fazer o difícil, justamente porque é difícil. Ele diz no seu livro Nada Pode Me Ferir que se você está em perigo de viver uma vida tão confortável e suave que morrerá sem nunca conhecer o seu verdadeiro potencial. Escolha o desconforto para calejar sua mente.
Quando a sua mente disser chega, lembre-se da regra dos 40%, que ele fala no livro lá. Você ainda tem 60% de combustível para seguir em diante. Ou seja, David Goggins fala o seguinte, que se você usar a motivação para você sair da inércia, você não vai conseguir manter isso ao longo do tempo. Utilize a disciplina a seu favor e vá para o caminho da maior resistência, que é o caminho justamente que vai te proporcionar nos dias difíceis conseguir sair da inércia e manter-se fora da inércia, né? Caminho da maior resistência. Pois bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É um vídeo que eu achei bem interessante, algumas pessoas me pediram para fazer, pessoas próximas a mim, né? E ao longo dessa jornada aqui no meu canal, espero passar boas mensagens, mudar a mentalidade, que essa é a minha missão aqui. E se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, pode comentar que eu vou ficar vendo aqui. Meu canal é pequeno, meu canal está iniciando, né? Esse mar de conteúdo de concurso, eu quero fazer alguma diferença aqui. E não quero ser mais um não, quero realmente fazer uma diferença para você passar em concurso, mesmo que você já seja concursado e não está satisfeito no seu cargo, você pode conseguir também passar. Então fique tranquilo que eu vou ser essa ferramenta e esse catalisador para você conseguir. Até o próximo vídeo, pessoal.